Vamos nessa, senhores. Queria te ouvir, o senhor. Você falou um pouquinho desse São Paulo, a estratégia do Crespo, e obviamente a gente estava na expectativa de ouvi-lo, né? Porque não fazia muito sentido do nada ele tirar o Danielzinho daquilo que vinha certo, e muito certo, né? Vinha dando muito certo o Danielzinho no São Paulo. Eu acho E que aí, tirar o Danielzinho, eu acho que a gente não vê treino, a gente não sabe, de repente talvez fizesse sentido. Porque cara, Ele o fala na jogador, coletiva que é lesão. O Daniel não Não, estava o jogador 100%. não treinou, não treinou várias vezes, não estava 100%, não ia aguentar jogar os 90 minutos. Então, diante do cenário, menos problema com a saída do Danielzinho. não, aí sim, por isso Eu que acho que a gente tem tava problema ansioso. com a entrada do Luan. Eu acho isso. Ontem, jogar contra esse Palmeiras é bem complicado. Tanto é que o São Paulo toma o primeiro gol da mesma maneira que tomou o primeiro gol no primeiro confronto. Exatamente. Na fase de grupos. Numa pressão ali do Palmeiras, de um lateral que é cobrado curto, que, cara, na minha época o Muricy ficava puto quando cobrava curto, tinha que jogar lá no atacante e fazer as linhas descerem. Foi mais um erro de saída de bola do São Paulo. O Luan, a entrada do primeiro volante eu entendo, porque era uma zona que o Palmeiras flutuava muito com o Flaco e Vitor Roque, porém, o que estava mal treinado era, o Vitor Roque sofre uma falta bem no início da partida, que o Arboleda sai para pegar ele e o Luan também. Não, tá errado. Se tá combinado o primeiro volante pegar o cara que flutua, quando ele sai, o Luan tem que ser avisado, o Luan pega o Arboleda e sobra. Porque se fica os dois no atacante, o Sabino tá no mano. E aí tá errado. Esse foi um primeiro erro. O segundo erro, que o E isso Crespo... aconteceu 3 vezes. Várias vezes. Isso aconteceu 2 vezes antes do gol, com o Vitor Roque no mano a mano com o Arboleda. Exatamente. E levando a melhor. Não, e no jogo em Bragança, o Crespo no segundo tempo ajusta a marcação ofensiva colocando o Lucas para ponta. Ontem, ele coloca o Lucas para iniciar com o Marlon ou o Andréas, só que aí, o que acontecia? O Maurício vinha no Lucas Ramon, ou o Alan lá em cima, e a bola saía pelo lateral e o volante ainda estava saindo, demorava muito a sair. Ele não ajusta a marcação, o jogo inteiro fica da mesma maneira. O São Paulo afunila muito. Eu fiz, o VS viu ali, eu fiz vários vídeos mostrando a movimentação do meio campo do São Paulo. O São Paulo jogava por dentro, o que facilitava a marcação do Palmeiras. O Fluminense na quarta-feira coloca Serna de um lado, Savarino do outro, com o Ganso e o Lúcio mantendo a posse de bola, ele abre completamente a linha do Palmeiras e expõe. Porque a parte defensiva começa no ataque. Se Flaco e Vitor Roque não ajudam, o Palmeiras fica exposto só com 2 volantes. E aí o Fluminense consegue tirar isso. Ontem o São Paulo joga tudo por dentro, facilitando a vida ali de Marlon Freitas e Andrés. Então foi um primeiro... Maurício. E Maurício. Que saiu da ponta para marcar por dentro também. Várias vezes. Primeiro tempo. Ontem o São Paulo faz um primeiro tempo muito mal, muito abaixo. O segundo tempo melhora porque o Palmeiras decide baixar o ritmo. Também acho que é por isso. Porque às vezes parece que assim, pô, o São Paulo jogou bem no segundo tempo. Acho que é muito circunstancial, né? A circunstância fez com que o Palmeiras, vencendo por 2-0, baixa para tentar contra-atacar e segurar e não permite muito a São Paulo. E quando o Danielzinho entra, o Flaco e o Vitor Roque não pressionam mais como pressionavam, ele tem muita liberdade, ele joga, faz o time jogar, só que aí vem outro erro do Crespo. O Crespo, cara, eu gostei do planejamento, gosto até do trabalho dele, mas a leitura dele durante os jogos, cara, vem assim me decepcionando bem. Ontem foi um jogo que... Na inversão de bola do São Paulo, ele encontrava os laterais pelo lado. O Lucas Ramon até tem um pouco mais de recurso. O Enzo não. Coloca o Ferreirinha do lado esquerdo. Por mais que, tipo, o Ferreirinha tem atitudes questionáveis, tomar de decisão questionável e tal, não vai bem. Eu preciso de um cara do X1 pelo lado. Eu preciso tirar essa bola do círculo central. Eu preciso dar opções pelo lado. Criar superioridade numérica pelo lado. Tira um volante, tira o Bobadilha, põe o Ferreirinha. Tira o Luciano, que estava ontem numa noite apagadíssima. Coloca o Lucas para ficar flutuando. Coloca o Cauli, que até entra muito bem. Dá opções ali para o Palmeiras se preocupar. Não. Ele coloca o André no Lucas e traz o Luciano para meia. O Crespo, até o Beckler fala, mas o Crespo, as substituições não causam efeito porque ele não muda muito, ele não muda a característica. Ele não faz o Abel se preocupar ou ter que conversar ou tomar uma atitude. Não. O São Paulo fica exatamente a mesma maneira. E aí, e o São Paulo ontem claramente não consegue criar, fica à mercê, tem os lances polêmicos assim, mas o que mais me deixou frustrado foi o Palmeiras ter jogado ali 50% para poder ter ganho o jogo. Acho que ontem o Crespo facilitou a vida do Abel.
Muito. Ele facilita. O Palmeiras é muito bom time, só que tudo que o Palmeiras gosta de fazer, o São Paulo foi caindo em todas as armadilhas óbvias do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem algumas que não são muito óbvias, né? Por onde que vai sair, quem é que vai avançar e tal. Mas ontem, o Palmeiras padrão, ele adora esse tipo de jogo. Que o adversário vai tentar sair jogando por dentro com passes lentos, né? Você pode até juntar muita gente por dentro, se seus laterais forem duas flechas, você vai fazer pim-pam, atrai os caras por dentro e vai tocar a bola para o cara ter uma rodovia para correr pelo lado do campo. Só que os passes eram lentos, os laterais do São Paulo não são flechas, o Lucas Ramon até consegue arrancar um pouco mais do que o Enzo, e o São Paulo não conseguia sair desse meio do Palmeiras, só conseguiu sair depois de um 0-2, que o Palmeiras se fechou todo, e aí eu acho que assim, colocou 2 caras de área, e não tinha ninguém para cruzar, pô. A bola do jogo, a última bola do jogo é o Arboleda do círculo central, dando um balão para a mão do Carlos Miguel. O Caleri sair da área ontem para cruzar para quem? Para mim? Vou estar lá eu esperando a bola. O Caleri que é o cara para brigar com os caras lá. Mas você tem para lá da... de 30 gols na sua carreira, né? Eu tenho mais gol que uns atacantes aí, mas enfim. E mais cruzamento, que muito lateral também. Que loucura, né, mano? Também. O Vitor Sérgio Rodrigues, depois dessa análise do São Paulo, trazendo um pouquinho o lado do Palmeiras também. O Palmeiras que começa o ano assim, meio questionado, né, pelas peças que tinha, pelo elenco fortalecido, enfim, mas que ainda não atuava. Dá para dizer que o Palmeiras assim cresceu muito, evoluiu demais. O Beckler falou, pô, é um monstro um monstro competitivo, enfim, dá para dizer que o Palmeiras evoluiu muito nesse início de temporada e já está jogando um bom futebol. Acho que sim. Acho que o Palmeiras... o começo da temporada era um começo de temporada difícil de análise, né? Difícil de prognóstico. Era um campeonato brasileiro começando no início do ano, em janeiro, que a gente nunca tinha visto, a gente não sabia como é que ia funcionar. Era um Palmeiras que tinha voltado com a sensação de que precisava reformular muito, e depois a gente está vendo que não precisa reformular muito. Você trouxe um jogador para o meio-campo e agora trouxe um super jogador diferente que ainda nem entrou no time, que é o caso do Arias, mas acho que o Palmeiras cresce muito na fase de classificação, da fase de classificação para cá, com os jogos do Brasileiro, né? Primeiro jogo do Brasileiro, por exemplo, não é bom contra o Galo, mas depois já faz jogos melhores, ganhou bem contra o Inter, ganhou bem jogando bem em algum momento contra o Palmeiras, contra o Fluminense, em outros o Fluminense equilibrou bastante, mas acho que está claro que essa ideia do Abel está muito consolidada, já está consolidada. Ontem minha pergunta para o Flaco foi a junção dele com Marlon Freitas e Andréas por dentro, se era uma cobrança em cima do Abel. Agora o Palmeiras está conseguindo fazer isso funcionar, né? Marlon Freitas e Andréas a todo momento perto da bola, se oferecendo como ponto de saída de jogo, tendo o Flaco jogando ali por dentro como um apoio, ainda o Maurício aparecendo por um lado, o Alan, esse abre bem mais o campo pela direita, mas o Maurício aparece também para tabelar, então você tem 3 jogadores sempre por dentro e às vezes 4 quando o Maurício chega. Então acho que para mim está muito claro que o Palmeiras cresceu de produção, é um time bem diferente do time que tomou 4 do Novo Horizontino lá no jogo da fase de classificação. E acho que por isso o Palmeiras chega favorito a ser campeão paulista nessa decisão. Acho que para mim está muito claro que o Palmeiras chega como favorito para a decisão. O Beckler, eu lembro que você até no início da temporada falou, pô, eu não consigo ver nada de diferente no Palmeiras para o time jogar melhor. Hoje você já consegue ver essa evolução. E eu acho que é legal a gente lembrar também para o torcedor, que sempre vai cobrar, e é natural pelo momento do clube, por estar sempre chegando às finais, mas que é um elenco novo. É um elenco de, entre aspas, de transição. Daqueles caras que foram campeões, só tem aí o Piquerez e o Gomes. E o Gomes. Só. Mas assim, é o time do ano passado com o Marlon. E talvez o Murilo. Né? Tem o Murilo também. Eu acho que o que eu quero ver mais do Palmeiras, não por uma questão estética, mas sim competitiva, é os jogos que ele for protagonista. Ontem, e contra o Fluminense, e o 3-1 contra o São Paulo, por exemplo, os bons jogos do Palmeiras esse ano é muito o adversário ataque, o Palmeiras faz muito bem, que é pressionar, roubar e correr. O que está fazendo bem esse ano é que está conseguindo sair de trás quando o adversário te pressiona, sem ser só uma bola do Gustavo Gomes para Vitor ou para Flaco, porque agora, com o Marlon, com o Andreas, você tem mais jogadores capazes disso. Embora, ontem, de novo, menos posse de bola, mais bolas longas, porque ainda é o DNA desse time, é como o técnico vive futebol, e ele não está errado, porque dá certo. Se dá certo, se ele chega a todas as finais de Campeonato Paulista, se ele chegar às 4 semifinais de Libertadores, esteticamente você pode querer uma coisa, outra coisa é você aceitar que isso funciona.
Então, a minha questão é mais para os jogos que o Palmeiras vai enfrentar. Defesas muito fechadas, adversários que eles vão se fechar contra o Palmeiras e não vão querer ter a bola. Nesse tipo de jogo como o que se ofereceu ontem, o Palmeiras já ia muito bem no ano passado. O time sabe competir muito bem, roubando bola, correndo, contra-atacando, aproveitando jogada de bola parada, como foi o segundo gol de cruzamento na área. Isso o time faz muito bem e está fazendo, acho que até melhor nesse momento, porque soube dosando minutagem e tal, os caras estão muito acostumados ao treinador. Eu não tenho nenhuma dúvida da capacidade de competir desse time. Porque sempre foi assim. A minha dúvida, e ela persiste porque ainda eu não vi, não teve uma situação que se apresentou, de o Palmeiras ter que tomar a iniciativa do jogo e como que ele vai fazer isso. Ontem a iniciativa foi do São Paulo, né? Primeiro gol é roubada de bola do São Paulo, as jogadas, a mais perigosa que tem a do Piquerez, que era pro Alan no primeiro tempo, é roubada de bola e saída. Eu quero ver quando o Palmeiras pegar situações que ele vai ter de ter que abrir defesas. Isso a gente ainda não viu porque ainda não apresentou. Perfeitamente. E tua análise sobre esse Palmeiras, Wilson, por que você entendia que era possível para esse São Paulo? O que você identificava no Palmeiras que o São Paulo, de momento, poderia vencer? Cara, o jogo do Fluminense no meio de semana manda uma mensagem clara que, assim, primeiro, você não convida o Palmeiras a pressionar no seu campo defensivo. Eu acho que esse é um dos erros que os times fazem. Tentar manter posse de bola ali. Não, o Fluminense transicionava muito rápido, quebrava as linhas e prendia a bola na frente. Lá na frente, com paciência, de novo, Flaco e Vitor não ajudam muito. São só 8 que marcam, são 2 linhas de 4. O Fluminense conseguiu expor isso, principalmente só com os 2 volantes. Se você tenta sair jogando de trás, a pressão do Palmeiras com o próprio Flaco e Vitor é muito forte. Tanto é que eles fazem 2 gols. São Paulo toma o mesmo gol em 2 jogos diferentes. Né? E o Alan também, que pressiona muito. O Maurício ajuda bastante. Isso facilita. O Fluminense quebrava essa primeira pressão e mantinha a posse de bola na frente. Com paciência, achava o melhor momento e fazia. Eu acho que eu concordo com o Beckler quando ele fala que o time que convidar o Palmeiras, fala assim, vocês querem ganhar o jogo, vem aqui me atacar, acho que esse Palmeiras vai ter dificuldade. Eu acho que ainda o Palmeiras, o vitorioso da época Abel, tinha os pontas, tinha o Veiga numa fase muito boa, e tinha os 3 homens de meio campo que jogavam e pegavam, com os pontas muito ágeis. Esse Palmeiras não. Esse Palmeiras, eu acho ele sofre muito no meio campo, porque tanto o Marlon quanto o Andréas, eles não defendem tanto, eles jogam muito, mas não defendem tanto. Mas os pontas, eles deixam o meio campo muito vulnerável. Eu acho que jogar contra o Palmeiras é isso, é dar a bola para o Palmeiras, fazer ele vir atacar, ele abrir os espaços e contra-atacar com inteligência, com calma. O Fluminense expôs o Palmeiras com o Ganso de 9, sem referência na frente. Só que o Ganso prende a bola de uma maneira com o Lúcio Acosta lá que os caras não conseguiam pegar a bola, E com paciência. Então, assim, eu entendo a escolha pelo primeiro volante, mas eu discordo de tentar entrar em posse de bola contra essa forte equipe do Palmeiras que faz uma pressão lá na frente. E a maioria dos jogos do Palmeiras no ano, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, não vai ser assim. Não vai ser assim. São poucos os times que vão tentar jogar contra o Palmeiras. Não, a gente vai transicionar contra vocês que venham. Eu acho que esse também é um dos problemas que o próprio Flamengo está enfrentando. Acho que o Flamengo precisa achar um jeito de jogar contra esse tipo de jogo. Enfim, mas são os 2 melhores times. O Palmeiras tem um elenco, era favorito ontem, eu acho. O São Paulo tinha uma chance de fazer o jogo certo, do jeito certo. Até entra mais ou menos do jeito certo, mas pressiona do jeito errado. A estratégia de ficar com a bola não é das melhores. Porque quando o São Paulo fica com a bola, o São Paulo transiciona para Lucas, Luciano pelos alas, os alas cruzam da intermediária. O Lucas pega e acelera tentando uma aproximação com o Caleri. O São Paulo tenta transicionar muito rápido com uma equipe bem postada. É muito difícil jogar assim contra o Palmeiras. Eu achava que o São Paulo tinha chance se jogasse Danielzinho. Quando eu vejo que começa o Luan, primeiro que eu tenho que, sinceramente, com toda a humildade, e ver quem é. Porque eu sou o último a chegar, e assim, cheguei, ele não jogava no ano passado, eu lembro dele jogando, e esse ano eu não lembro de ter visto ele jogando. Aí quando eu fui ver, ele não tinha jogado nenhum jogo, ele tinha entrado no final de uma partida. E aí quando saiu, porque se fosse Danielzinho, o Marcos Antônio, eu acho que tinha chance de sair dessa pressão do Palmeiras. Sim. E a partir de que saísse, o Lucas tem muito bom passe. O Lucas é um cara que às vezes ele ganha 5 metros numa jogada só como ele domina a bola. Então, Beckler, mas não esquecendo que no primeiro jogo tava Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio e o Palmeiras rouba a mesma bola. Mas eu ainda acho que era muito no início desses, né? Assim, o time tá melhor agora do que tava concordo. 40 mas eu acho que né? que o problema deles 3 juntos é que eles são meio que irresponsáveis, anárquicos, como o Crespo gosta de usar. Eles tocam e passam toda hora. E nesse toque e passa, se não guardar a posição, você abre espaço pro Flaco ainda transicionar. mais num jogo em que o São Paulo tava
muito mal tecnicamente. O que o São Paulo Berrando desperdiçou de muito. bola no Sim, campo de sim, ataque, sim. assim, foi incrível. Mas isso também por conta do Luciano, né? Hã? Isso muito por conta do Luciano também. Mas contra o Apagadíssimo, Luciano, cara. mas o Lucas apagadíssimo. Ramon errou pra caramba, o Sim, Bobadilha mas errou acho que o pra Luciano caramba tem um também. peso importante, cara. O Luciano Eu ontem acho fez que- uma partida muito ruim mesmo. O meu ponto é, cara, o Crespo, pelo visto, não gosta do Pablo Maia de jeito nenhum, né? Porque, pô, assim, com todo carinho, eu não sei como é que foram os treinos, a gente não vê mais treino, então não pode saber, nem ninguém com quem a gente possa conversar vê. Mas, cara, se você queria um volante, se você queria alguém com uma capacidade maior de ocupação de espaço, um jogo físico, você começar com o Luan em vez de começar com o Pablo Maia, pra mim não faz nenhum sentido. Pra mim não faz nenhum sentido. Então, assim, tem esse ponto aí importante pra mim de entender o que ele quis. O Wilsinho falou com a gente no pré-jogo e eu concordei de ter um jogador mais posicionado para evitar essa flutuação, só não entendi e vi com o Luan, sem ritmo, E outro jogador que eu achei que estava sem ritmo, que também ficou fora, teve que viajar lá, o Arboleda. Achei completamente fora de ritmo. Né? Normalmente é um cara que cresce nos jogos contra o Palmeiras e tudo, mas achei muito fora de ritmo também.